pessoal, hoje nós vamos falar nesta aula sobre democracia e liberdade de expressão dentro de uma visão constitucional. Então nós vamos tratar desse tema democracia, que será sempre um tema atual, liberdade de expressão, que vai ser também um tema constantemente atual em nossa sociedade, e vamos trazer para esse tema uma visão constitucional, tá bom? Num primeiro momento, nós vamos tratar da democracia e finalizaremos falando sobre a liberdade de expressão, ok? Democracia. Não dá para a gente começar a falar sobre democracia, trazer conceitos de democracia, tentar entender a democracia, se nós não partirmos lá da sua origem, lá de onde originou-se, né, democracia. E a democracia, ela teve origem na Grécia, e essa palavra democracia, etimologicamente, ela vem dividida em demos e kratos, né? Demos, eles nos traz a expressão de povo, ou seja, em outras palavras, eu posso entender demos como a representação do povo, e kratos significa poder. Kratos, na mitologia grega, significa personificação da força, a personificação do poder. Então, se nós fizermos essa junção, demos, que é povo, kratos, que é poder, a gente entende que democracia significa, de uma maneira assim bem mais simples, lógico que nós vamos ver esse significado mais aprofundadamente no decorrer da aula, mas num primeiro momento, trazendo essa questão da origem, democracia, ela nos traz a ideia de poder do povo, ou poder emanado pelo povo, ou poder emanado do povo, tá? Mas de uma maneira geral, eu estou falando de um poder que advém do povo, que advém do cidadão. Quando a gente fala de democracia, e aí de uma maneira ampla, de uma maneira geral, a gente tem que fazer um exercício do poder político, que é dissolvido dentro de uma sociedade, um exercício de um poder político que está dissolvido, diluído no meio social. Não dá para a gente tratar da democracia se a gente não trazer alguns aspectos inerentes à questão política, porque a questão política, ela passa por um processo democrático, por um processo de democracia. Aliás, quando nós vamos lá e votamos na escolha de um candidato para determinado cargo político, nós não estamos exercendo a nossa democracia. E eu tenho o direito de escolher o candidato A, porque o candidato A, para mim, parece ser melhor do que o candidato A, B, o candidato B, C, D ou E. O outro tem direito, democraticamente, de escolher o candidato B ou o candidato C, porque acha que é melhor do que os demais. Então, a democracia, ela tem essa ligação inerente ao aspecto político, tá? A história da democracia ocidental, ela teve seu início lá nas origens, lá em Atenas, na Grécia. Por quê? Porque lá na Grécia, a ideia que os gregos tinham, a Grécia Antiga, evidentemente, era que o poder, ele emanava do povo. O poder, ele emanava do cidadão. E
só podia exercer esse poder para participar na vida política só quem era cidadão. Então só quem era considerado cidadão é que poderia participar dessa vida política lá em Atenas, na Grécia Antiga. Mas, bom, se era só quem era cidadão, quem tinha esse título, ou quem era reconhecido como cidadão, podia participar da vida política, então me explica melhor quem eram esses cidadãos lá na Grécia Antiga. Naquele período, eram considerados como cidadãos aquele homem, veja bem, era considerado como cidadão aquele homem que tivesse mais de 21 anos, tá? No mínimo 21 anos, teria que ser ateniense e filho de pais atenienses. Então vamos lá, teria que ter pelo menos 21 anos de idade, ser ateniense e filho de pais atenienses, né? E esses que eram considerados cidadãos eram principalmente pessoas que tinham propriedades de terras, eram proprietários de terras, e aí formavam aquele seleto, né, grupo de pessoas, que seleto? Um seleto e pequeno grupo de pessoas que eram considerados cidadãos e que assim poderiam participar da vida política. Notem vocês que naquele período as mulheres, os escravos, os comerciantes, os artesãos e os estrangeiros, né, a essas pessoas não era reconhecida a condição de cidadão, né? Então, olha, a mulher, escravo, estrangeiro, comerciante, artesão, eles não tinham esse reconhecimento de cidadãos. Portanto, se a eles não era garantido o reconhecimento como cidadãos, obviamente que estes não participavam da vida política lá em Atenas, lá na Grécia, tá? Então, para que você pudesse ter direitos políticos, para que você pudesse exercer a sua cidadania e participar de toda essa vida política na Grécia, você tinha que ter pelo menos 21 anos de idade, ser ateniense, filho de ateniense, tá? Senão você não podia participar dessa vida política lá na Grécia, em Atenas, tá bom? E aí, o que acontece? A partir da Revolução Francesa e do Iluminismo moderno, né, a democracia grega, que era até então, né, até esse período, ela era muito restrita, como nós falamos, né, restringia-se aqueles que poderiam participar da vida política. A partir da Revolução Francesa e do Iluminismo moderno, essa democracia grega ela começou a ser mais participativa. E aí ela deu vazão ao envolvimento de mais classes sociais, tá? Porém, né, embora esta evolução, tá? Embora a Grécia, em termos de democracia, começou a dar uma abertura maior, né, para que mais classes sociais, para que mais pessoas pudessem participar ativamente daquela vida política, infelizmente as mulheres permaneciam ainda sem acesso a qualquer tipo de participação democrática. Veja, nós estamos falando lá na época da Revolução Francesa, do Iluminismo moderno. As mulheres ainda não tinham o direito de participar dessa vida política lá na Grécia. Porém, isso mudou, né, com o tempo, e o grande boom, né,
o grande acontecimento histórico que fez com que isto mudasse e que as mulheres passassem a ter uma participação maior, né, foi o sufrágio feminino, tá? Aquele movimento sufragista, né, um movimento feminista chamado de as sufragistas, e através desse movimento resultou na liberação do voto feminino pela primeira vez na história do mundo. Sabe onde? Na Nova Zelândia. Isso datado de 1893. Então, o movimento sufragista, né, o movimento feminino sufragista que foi desencadeado, que lutava, que foi um movimento que lutou por melhores condições às mulheres, lutou por mais direitos às mulheres. O desencadeamento deste movimento sufragista, ele deu origem a essa abertura para o voto feminino, que ocorreu pela primeira vez na história na Nova Zelândia, datado de 1893, tá bom? Indo adiante, nós vamos falar do conceito de democracia. Como é que, agora vamos, né, nós falamos mais ou menos o que representava para os gregos lá na Grécia Antiga, agora nós vamos caminhando já para os dias atuais, como que a gente se conceitua, como é que eu posso entender como sendo o conceito de democracia. A questão de conceituar a democracia não é uma tarefa tão fácil assim, é uma tarefa extremamente difícil. Por quê? Porque quando eu vou tratar da questão da democracia é uma palavra que ela tem uma amplitude muito grande e ela pode ser representada de várias maneiras diferentes. Como, por exemplo, eu posso dizer que a democracia ela não se resume, ou ela não pode ser resumida a um único tipo de regime político democrático. Eu não posso dizer isso. A democracia, né, basicamente, o que a doutrina, o que a maioria dos autores entendem, ela basicamente, a democracia, ela é reconhecida, ou ela pode ser dividida, se é assim que eu posso dizer, ela pode ser dividida entre democracia direta, democracia participativa e democracia representativa. E essa divisão da democracia, vejam bem, se eu pego a democracia e eu a divido em 3 espécies ou 3 tipos de democracias diferentes, como é que eu consigo encontrar um único conceito de democracia? Já parte deste princípio, já começa a ficar difícil por aí, né? Então, mas por que a democracia entende-se que ela é dividida dessa maneira, direta, participativa e representativa? Adiante nós vamos ver cada uma dessas democracias, a direta, a participativa e a representativa. Mas o importante é a gente falar por que desta divisão, por que ela se divide nesses 3 tipos diferentes, né? Ela se divide assim, por quê? Porque se você tomar como base, né, os vários países do mundo, esses vários países do mundo, eles estão, digamos assim, organizados democraticamente da mesma maneira. Esses vários países que nós temos no mundo, eles estão organizados politicamente da mesma maneira. Veja bem, se nós falamos lá atrás que a democracia e a política são 2 coisas que devem andar juntas, que são 2 coisas que se relacionam, quando eu venho tratar da democracia e da política, a pergunta que eu faço: será que todos os países do mundo estão no mesmo patamar político, democrático? Será que todos os países do mundo eles estão organizados da mesma maneira? É evidente que a resposta é não.
né? Cada país ele está lá num estágio de desenvolvimento, seja esse desenvolvimento democrático, seja esse desenvolvimento político, seja esse desenvolvimento organizacional. Mas o importante é isso aqui, quando eu vou tratar a democracia, eu preciso entender como é que funciona aquele país democraticamente, como é que se organiza aquele país politicamente, para que eu possa para que eu possa entender e saber tratar qual será o perfil democrático daquele país. E assim eu posso inserir, de acordo com o perfil democrático, de acordo com a política, de acordo com a organização daquele país, numa dessas espécies ou num desses tipos de democracia. Portanto, como eu disse lá no início, por isso que é difícil eu ter um conceito único, né, ou um conceito de democracia. Veja bem, eu não posso, não basta para eu entender a democracia, conceituar a democracia simplesmente como democracia é o poder do povo, pelo povo, para o povo. Ou seja, democracia é simplesmente o poder que emana do povo, que deve ser trabalhado, né, pelo povo e para o povo, né? Então, se eu conceituar democracia apenas dessa maneira, democracia é o poder emanado pelo povo, é o poder emanado do povo, pelo povo, para o povo, e eu fecho o conceito de democracia? Não. Porque se eu falar que democracia é o poder do povo, simplesmente do povo, eu estou me referindo a uma democracia direta. Se eu falar que a democracia é um poder pelo povo, eu vou para a democracia indireta. E se eu falar que a democracia é um poder para o povo, eu estou indo para uma democracia representativa. Ah, mas como é que funciona cada uma delas? Vamos lá. A democracia direta, ela é uma forma é a forma clássica da democracia. E era a democracia exercida, executada lá pelos atenienses. Por quê? Porque naquele período, como nós falamos lá da origem da democracia, naquele período na Grécia, não havia eleições de representantes. O que existia era um corpo de cidadãos que legislava. Então esse corpo de cidadãos, eles que exerciam esse poder de legislar. Quem participava desse corpo? Aquelas pessoas que nós já falamos, que eram chamados de cidadãos. Aquele que tinha pelo menos 21 anos de idade, que era ateniense, filho de ateniense. Então aqueles que tinham reconhecido, que a eles era reconhecido, melhor dizendo, com o título de cidadão, estes quem detinham o poder, que eram chamados de cidadãos e que podiam legislar. E como é que era essa forma de legislar lá em Atenas, na Grécia Antiga? Esses cidadãos, essas poucas pessoas que eram consideradas como cidadãos, eles se reuniam na ágora. O que é a ágora? A ágora era uma espécie de local público, que era utilizado justamente para as pessoas se reunirem e ali realizarem as assembleias legislativas. Ou seja, era nessa ágora, nesse local público. Veja bem como lá na Grécia já se pensava, um local público. Por quê? Porque embora aqueles que não eram considerados cidadãos, que não tinham direito a voto, eles podiam assistir às deliberações que eram tomadas por esse corpo seleto de cidadãos. Vejam, nós já estamos falando aí na Grécia Antiga de um princípio que nós
temos hoje aqui no nossa Constituição, e que muitas das vezes nega-se o exercício desse princípio, o cumprimento desse princípio da transparência. Então percebam que já lá na Grécia Antiga, esses cidadãos, eles já exerciam esse princípio da transparência, porque tudo aquilo que era deliberado nessas assembleias era feito numa praça pública, num local público, onde todas aquelas pessoas que, embora que não fossem cidadãos, que não poderiam participar e dar voto, mas poderiam assistir. E ali elas publicamente saberiam as decisões que estavam sendo tomadas, as regras, as leis que estavam sendo deliberadas naquela assembleia. E essas assembleias, elas eram realizadas tanto para a criação de novas leis, como para debate das leis existentes, alterações das leis também. Então tudo que está relacionado àquela legislação de Atenas era debatida naquela ágora, tá, pelos cidadãos atenienses, com a presença, com a população, o povo podendo assistir. Princípio da transparência, princípio da publicidade, tudo, né, sendo tratado as caras limpas para a população, né? E esses cidadãos, eles tinham o direito de participar diretamente daquela Assembleia Legislativa, e ali eles podiam emitir suas propostas legislativas, exercer seus direitos de voto, naquelas propostas de leis que eram apresentadas. E é lógico, obviamente, quando se colocava uma norma à votação, vencia-se a maioria que aprovava ou não aquela norma. E essa política ateniense era muito, mas muito mesmo apreciada pelos seus cidadãos. Por quê? Porque eles se sentiam privilegiados de participar daquele corpo que era tão representativo para a cidade. Então percebam vocês, né, o tamanho da importância, né, que se dava para esse caráter político da democracia, esse caráter representativo na vida política para aqueles cidadãos atenienses. Então a política, já naquela época, ela era levada a sério, e assim, era um privilégio estar participando da política, embora essa política ela era, digamos assim, reservada somente para aqueles que eram considerados cidadãos, mas era algo levado muito a sério, e era levado tão a sério que esses cidadãos que participavam dessa vida política, que se reuniam lá na Ágora, eles se dedicavam tanto para essa vida política que eles se dedicavam ao estudo da retórica, para poder falar bem, para poder expressar bem as suas ideias, para poder expressar bem os seus sentimentos. Eles se aprofundavam ao estudo para ter uma compreensão melhor e maior do direito e da política. Então nós tínhamos ali como entes políticos, entes legisladores, pessoas que realmente se dedicavam para aquela atividade política, e se dedicavam, como eu acabei de falar, na própria retórica, para saberem expor as suas ideias, para terem uma melhor forma, uma melhor maneira de expor as suas ideias. Se aprofundava no direito, na compreensão do direito, porque veja bem, como é que eu, né, sem conhecimento nenhum do direito, da área jurídica, como é que eu me sinto apto e competente para criar normas? Se eu nada conheço da área jurídica, se eu pouco sei da área jurídica. Então percebam que lá os cidadãos atenienses, eles iam atrás, né, do direito, para poder entender como criar as leis, para poder entender como discutir as normas jurídicas. E tem mais, como que eu, um ente político, estou na política sem compreender o que é política?
sem entender o que é política. Percebam a responsabilidade, percebam, né, o engajamento dos atenienses em relação a esse processo democrático político que eles exerciam lá em Atenas. Isso realmente, com isso você fecha aquilo que é necessário para que a gente possa ser um representante político de uma nação, um representante político de um país. E eu compreendo profundamente as normas que regem aquele país, eu compreendo profundamente a política daquele país, eu conheço e eu entendo, e aquilo que eu não conheço, que eu não entendo, eu vou atrás, eu me interesso e eu procuro saber. Por isso que eles, cidadãos gregos, atenienses, se sentiam privilegiados por exercerem, né, essa atividade político-democrática, por serem os representantes daquela cidade, representantes políticos daquela cidade. E conforme eu já disse anteriormente, os cidadãos que participavam dessas assembleias eram só os homens, filhos de atenienses livres, que poderiam tomar essas decisões, que poderiam indicar o caminho político democrático da cidade. Tá bom? Indo adiante, vamos falar agora sobre a democracia representativa, melhor dizendo. O que é essa democracia representativa? Hoje, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, essa democracia representativa é a que acontece de maneira mais comum, nos países republicanos. A gente pode perceber facilmente que, devido à imensidão, devido à grandiosidade dos territórios e da grande quantidade de cidadãos que nós temos aí, países afora, mundo afora, né, não dá, né, para se pensar nos dias de hoje num exercício de democracia direta como era lá em Atenas. Vamos lá, como é que aqui no Brasil nós iríamos exercer uma democracia direta? Como é que a gente ia pegar lá, vamos chutar isso, por exemplo, 180 milhões de brasileiros reunidos numa ágora, reunidos num lugar público para deliberar numa assembleia para votar em leis? Se a quantidade de deputados federais que nós temos, a quantidade de senadores que nós temos, às vezes eles não conseguem chegar a um consenso para votar, para deliberarem sobre leis, sobre normas, vocês imaginem 180 milhões, 150 milhões de pessoas ali reunidas. Primeiro, em que lugar, em que local iria reunir essa quantidade de pessoas? Então hoje, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, devido a todas essas dificuldades, não dá para se pensar no exercício de uma democracia direta, como era feito lá em Atenas, na Grécia Antiga. Tá? A formação desse tipo de democracia, ela nasce, ela vislumbra em decorrência da existência de determinados fatores. Tá? Dentre esses fatores que vislumbram a existência da democracia representativa, nós temos o sufrágio universal, nós temos a existência de uma Constituição que vai regulamentar a política, que vai regulamentar a vida pública, que vai regulamentar os direitos e deveres de todos. Nós temos a igualdade de todos perante a lei, que é aquilo que nós temos estabelecido na nossa Constituição. Nós temos a necessidade de se elegerem representantes, como aquilo que eu falei. Por quê? Porque não dá para 180 milhões, 150 milhões, 100 milhões de pessoas estarem dentro do Congresso, estarem dentro da Câmara dos Deputados, estarem dentro do Senado Federal. Tem como comportar, essas casas comportarem 100 milhões de pessoas, 150 milhões de pessoas? Não tem. Então, é necessário que os cidadãos, que as pessoas elejam seus representantes,
dentre aqueles que cada um democraticamente entende seja o melhor para exercer a sua representatividade. E aí, nessa questão da representatividade, depois eu vou um pouquinho mais adiante com vocês, tá? E fechando aqui essas questões, nós temos a necessidade de alternância do poder para a manutenção da democracia. Por que eu preciso dessa alternância do poder vinculada à manutenção da democracia? Porque se eu colocar uma pessoa lá e essa pessoa ficar lá a vida inteira, ad eterno, perde-se essa função democrática no exercício do poder. Por quê? Porque quem fica eternamente no poder se torna tirano, se torna um ditador. Então, é preciso que esse exercício do poder ele seja constantemente renovado, tá? É por isso que nós temos as eleições de 4 em 4 anos, a exceção para senador, que ocorre a cada 8 anos. Mas nós temos essa renovação do quadro de pessoas que nos representam na Casa Legislativa e no Poder Executivo, porque nós escolhemos presidente, nós escolhemos governador e nós escolhemos prefeito, que são os nossos representantes no Poder Executivo. E os vereadores, deputados e senadores, os nossos representantes na Casa Legislativa. E nós precisamos renovar esse quadro, ou estes quadros, de tempos em tempos, para que a pessoa não se eternize no poder e essa eternização no poder não se torne algo ad eterno e acabe um regime que até então era democrático, acabe se tornando um regime ditatorial. Eu tenho lá um tirano no poder, ele está lá a vida inteira e ele começa a fazer o que ele bem quer, acha que é o dono daquele país. Né? Indo adiante, quem rege as democracias representativas? São as constituições. Então são as constituições de seus respectivos países que regem essas democracias representativas. São elas constituições que estabelecem esse Estado democrático de direito. E nesse momento é importante destacar que nestas organizações políticas, tá, todo cidadão ele é considerado igual perante a lei, bem como todo ser humano é considerado cidadão. Entenderam? Então, nesse Estado democrático de direito, eu tenho que destacar que nas suas constituições é reconhecido, né? Como posso dizer, é determinado que todo cidadão tem que ser considerado igual. Todo cidadão é igual perante a lei. O que quer dizer isso em outras palavras? A lei é igual para todos. Não é porque eu exerço determinado cargo naquele país que eu estou acima da lei. Numa Constituição democrática, num país onde existe o Estado Democrático de Direito, qual é a maior autoridade de um país? É o seu presidente da República. Ele é a maior autoridade. Mas não é porque ele seja a maior autoridade do país que ele está acima da lei. Ele é um cidadão comum, como qualquer outra pessoa. Ele está apenas em determinado momento exercendo um cargo de presidente. O outro está em determinado momento exercendo um cargo de prefeito. O outro em determinado momento exercendo um cargo de governador. O outro está exercendo um cargo de senador, o outro de deputado, o outro de vereador. Mas não deixam de ser cidadãos como toda e qualquer pessoa. Não deixam de ser seres humanos como toda e qualquer pessoa. E essas pessoas, elas não estão acima da lei.
Elas têm que respeitar a lei como qualquer outro cidadão respeita. Não é porque eu sou o governador do meu estado que eu estou acima das leis do meu estado. Não é porque eu sou prefeito da minha cidade que eu estou acima das leis da minha cidade. E não é porque eu sou presidente do meu país que eu estou acima das leis do meu país. Essas pessoas, elas são iguais como as outras pessoas que fazem parte daquele país e que devem respeito e obrigação inerentes a uma mesma Constituição, a um mesmo mandamento constitucional. Essa carta maior, essa carta magna, essa Constituição, ela nada mais é do que um documento que traz uma representatividade dos direitos e deveres que regem aquele país. Se a Constituição, que é a lei maior, se essa carta magna, que é a lei maior, ela representa os direitos e deveres que são os maiores, que a Constituição ela é a lei maior de um país, né? Ela regra os direitos e deveres que devem ser obedecidos por todos os cidadãos. As autoridades que eu acabei de falar, governador, prefeito, deputado, senador, presidente, todos eles estão atrelados a estas normas, tá? Eu vou mais adiante. Esses representantes, que nós acabamos de falar, que estão lá no Poder Executivo, que são escolhidos por nós cidadãos e que estão lá no Poder Legislativo, eles exercem um munus público, né? Eles exercem uma obrigação pública, que é representar e da melhor maneira possível, e representar obedecendo vários e vários princípios constitucionais, e aqui eu quero destacar os princípios da transparência, o princípio da publicidade, o princípio da probidade administrativa. Eles devem respeitar esses princípios, porque eles estão ali representando aquelas pessoas que os escolheram, aquelas pessoas que acreditaram neles, né? Ter orgulho de ser um ente político, se orgulhar disso e se sentir privilegiado por ser um ente político, porque você trata a política como ela deve ser tratada, com transparência, né? Com probidade, com publicidade. Vamos adiante. E esse tipo de organização política, que é a democracia representativa, ela tem vantagens, né? E tem desvantagens, né? A sua vantagem é a efetividade. Por quê? Porque essa efetividade está relacionada à representatividade, ou seja, é mais efetivo eu ter lá 100 pessoas discutindo as leis do que eu ter 100 milhões de pessoas discutindo as leis. Entenderam? Essa questão da efetividade, então é muito mais efetivo. Menos pessoas que possam discutir a elaboração de normas do que eu ter 100 milhões que não vão chegar a lugar algum, tá? E ela tem como desvantagem o quê? As brechas que são utilizadas por esses entes políticos para propósitos corruptos, para usar a política em benefício do bem privado e não do bem público, desvirtuando esse caráter da política. Porque quando eu falo em política, quando eu falo em fazer política é você atuar em busca de um propósito melhor, de um propósito maior, visando uma coletividade, visando a coisa pública. Então fazer política não digamos assim, criar normas que vão beneficiar a mim e a minha família. Não é criar normas que vão beneficiar a empresa A ou a empresa B. Não é criar normas que vão beneficiar a organização A ou a organização B. Fazer política, e aí na Casa Legislativa, é legislar, é criar normas
que venham de encontro com a coletividade, com a sociedade, com o bem público. Então fazer política é estar atrelado à coisa pública, está atrelado na busca de um benefício ao bem público, na busca de um benefício à coletividade, à sociedade, e não a um bem privado ou a um ente privado. E esse é o lado de desvantagem dessa democracia representativa, porque nós escolhemos as pessoas porque acreditamos naquelas pessoas, porque acreditamos no seu discurso, porque acreditamos que aquelas pessoas, quando estiverem lá exercendo o seu munus público, elas o exercerão pensando na coletividade, elas o exercerão pensando no bem público comum e não no individual. E o que acontece? Acaba ocorrendo o contrário. Não, é lógico, é evidente que a gente não pode generalizar, mas algumas pessoas se desvirtuam e buscam a política e usam da política para os seus propósitos corruptos. E usam da política para se auto-beneficiar, ou para beneficiar pessoas próximas a si, ou a beneficiar entes privados. E não é essa, né? Não é essa essa ideia de representatividade. A ideia de representatividade é estar representando uma sociedade, uma coletividade. Bom? E aí vamos caminhar, vamos adiante. Essa democracia indireta, como eu já falei antes, só para reforçar, por que ela recebe esse nome de democracia representativa? Porque ela é exercida por meio desses representantes, escolhidos pelo povo. E aí eu queria abrir um parênteses, tá? Não deveria me alongar, mas eu acho que é uma coisa importante. A gente percebe na sociedade, às vezes, situações egoísticas. Às vezes a gente percebe na sociedade grupos de pessoas brigando por direitos, tá, que são única e exclusivamente inerentes a elas próprias. Onde que está a noção de democracia? Onde está a noção de um bem maior, que é o bem coletivo? Quando eu for a uma assembleia brigar, exercer alguns direitos, e aí nós vamos falar disso lá no direito à liberdade de expressão, exercer alguns direitos, isso aí tem que ser pensado de uma maneira que eu possa abranger a maior quantidade de pessoas possíveis, e não pensar apenas na minha categoria. Eu estou dizendo isso a exemplo quando a gente fala de movimentos grevistas. Olha, eu sou professor, quero fazer greve porque o meu salário de professor é muito baixo. Tá, o seu salário de professor é baixo, mas o salário de um faxineiro, e o salário de um gari, e o salário de um servente de pedreiro, e o salário de uma merendeira também não é baixo? O salário de uma copeira também não é baixo? Então, ao invés de eu me reunir, ou de eu reunir apenas aquelas pessoas que pertencem ao meu corpo social enquanto professor, por que eu não busco uma reunião com todos os demais setores da sociedade que eu enxergo que são setores que estão sendo prejudicados? Que são setores que também precisam de um grito, que também precisam de uma voz ativa, que também precisam que olhem para eles de uma maneira diferente, de uma maneira mais humana. Por que eu não faço isso? Por que eu sou tão egoísta que quando eu vou brigar por direitos, eu só brigo por direitos inerentes à minha categoria? Por que eu não abarco todas as categorias? Por que eu não convido todas as categorias a virem a participar comigo e brigarmos juntos pelo meu direito, pelo direito de A, pelo direito de B, pelo direito de C? É nesse momento que eu enxergo, às vezes, a sociedade
egoísta demais. A sociedade só pensa naquilo que lhe é importante para aquele reservado grupo de pessoas, para aquele reservado grupo de cidadãos. Por que eu não penso grande? Por que eu não penso maior? Porque, seja bem, hoje eu faço greve porque eu sou professor e quero ganhar mais. Aí consigo. Amanhã vai fazer o pedreiro, outro dia faz o servente, outro dia faz a merendeira, outro dia faz o faxineiro e assim por diante. E se eu sozinho, a minha categoria sozinha, não tiver força para conseguir aquilo que eu busco? E se a categoria de faxineiros sozinha não tiver força para, né, conseguir aquilo que busca? E se a categoria de merendeira sozinha não tiver força para buscar aquilo para conseguir aquilo que busca? Pensem que se todas as categorias se unirem num corpo só e se tornarem uma coisa só, se tornarem essa coletividade maior, e esta coletividade for brigar por seus direitos, olhem o tamanho da força, né, que essa Assembleia terá. Não será uma briga isolada, não será uma briga egoística pelo meu, mas será uma briga pelo nosso. Estou falando de algo maior, algo que abarca, que contempla todos, que busca abraçar a sociedade e não abraçar um grupo reservado de pessoas, né? Isso é algo para a gente pensar, para a gente refletir, né? Por que eu não brigo por um direito maior? Por que eu não brigo além do meu direito? Eu também não agrego a essa briga do meu direito, a briga pelo meu direito, a briga por direito de tantos outros que estão desfavorecidos no meio social. Por que eu sou egoísta o bastante para pensar só no meu direito? E quando eu penso só no meu direito, imaginem a quantidade de pessoas que esse meu gesto, que esse meu ato egoístico está prejudicando. Aquela categoria de professores que egoisticamente resolvem fazer greve, buscando egoisticamente apenas os seus direitos. Olha a quantidade de alunos que vão ficar sem estudar. Olha a quantidade de alunos que serão prejudicados. Olha a quantidade de donos de cantinas que não terão as suas cantinas abertas porque não tem aluno na escola, porque não tem professor, porque estão de greve, e vão deixar de comercializar os seus produtos. Não comercializando seus produtos, não conseguem levar o sustento para suas casas. Imaginem aquela turma do metrô que resolve fazer greve e parar. Imagine o metrô parado em São Paulo. Quantos milhões de pessoas não vão poder trabalhar porque depende exclusivamente do metrô? Imagine se parar metrô, trem e ônibus ao mesmo tempo em São Paulo. Então eu pego 3 categorias que egoisticamente estão brigando apenas por aquilo que entende ser dos seus direitos, e essas 3 categorias, por brigarem egoisticamente por aquilo que entende ser os seus direitos, vão prejudicar 10, 20, 30, 50, 1000 categorias. Vejam só a diferença entre brigarmos por algo que é importante para uma sociedade, brigarmos por algo que é importante a uma coletividade, e brigarmos única e exclusivamente por algo que só pertence à minha categoria, só pertence àquela categoria, A, B ou C, tá? É algo para que a gente possa refletir melhor. Indo adiante, vamos falar agora da democracia participativa. O que é essa democracia participativa? Bom, agora nós estamos numa seguinte situação. Eu não estou diante nem de uma democracia direta, como era exercida lá na antiguidade, e também nem uma democracia totalmente indireta, como ocorre na democracia representativa, né? Então eu estou, digamos assim, em outras palavras, ali no meio termos, né? O que acontece com isso? Nessa democracia participativa, a gente encontra
uma mescla, né? Ou seja, uma mistura dos elementos que compõem tanto a democracia direta como a democracia direta como a democracia representativa ou indireta, né? E aí, desculpa, como é que a gente pode caminhar adiante nesse sentido? Nessa democracia, né, nessa forma de democracia, vão ser feitas, né, vão ocorrer as eleições para a escolha e nomeação dos membros, daquelas pessoas que vão compor ali o poder executivo, o poder legislativo. Porém, entretanto, né, data vénia, as decisões tomadas nesse regime democrático, elas devem ser exercidas através da participação e da devida autorização popular. Então percebam que existe uma mescla. Eu vou escolher os membros que vão compor o poder executivo, eu vou escolher os membros que vão compor o poder legislativo. Porém, as decisões tomadas pelos membros desses poderes, executivo e legislativo, elas só podem ser exercidas, efetivadas, melhor dizendo, elas só podem ser efetivadas de acordo com uma devida autorização da população. Ou seja, então eu tenho aqui uma democracia representativa, porque as pessoas escolhem seus representantes, e ao mesmo tempo eu tenho a democracia direta. Por quê? Porque eu escolho meus representantes, porém as decisões que esses membros desses poderes tomarem vai passar pelo meu crivo. Eu vou avaliar e vou autorizar ou não. Então eu tenho a participação tanto dos representantes do povo como do próprio povo, né? E essas participações, elas podem ocorrer de diversas maneiras diferentes. Elas podem ocorrer por meio de assembleias, de líderes populares, assembleias também que possam às vezes ser restritas, tá? Mas eu tenho a participação popular nessas assembleias, e essa participação popular vai definir se concorda ou não concorda com aquele ato que foi praticado por aquele membro ou por aqueles membros daquele respectivo poder. Nós temos a possibilidade de realização de plebiscitos, tá? Nos quais há essa consulta popular para a tomada de uma decisão política, e essas maneiras de se exercer essa democracia direta, digamos assim, não é uma maneira complicada, complexa. Por quê? Porque eu posso ter dentro de determinado espaço de região, vamos pegar aqui São Paulo, por exemplo. Se nós tivéssemos esse tipo de democracia participativa, o prefeito de São Paulo vai tomar uma decisão. São Paulo é dividido por regiões, não é isso? Tem uma região norte, leste, oeste, sul, centro-oeste, né? Sudeste, sudoeste, enfim. São Paulo é dividido por regiões. Se dentro dessa região nós tivermos representantes de assembleia, cada população de cada região vai poder participar ativamente, através dessas assembleias, da vida política. E aí o prefeito de São Paulo, ele quer tomar uma decisão ali política. Ele apresenta essa decisão política, esse ato político que ele quer praticar, para essas assembleias dessas respectivas regiões, que cada uma delas terá o seu líder, e esse líder terá lá os seguidores, que são pessoas que participam dessas assembleias.
será levada para essas assembleias, ou serão levadas para essas assembleias, essas respectivas deliberações, assembleias dariam seus votos e a maioria desses votos seriam depois computados. Olha, a Zona Norte decidiu assim, a Zona Sul decidiu assim, a Zona Oeste e assim por diante. Levaria-se isso ao prefeito e ali sim ele teria o resultado do que aquela população teria decidido em relação àquele ato político que ele pretende, né, pretendia praticar, tá? Caminhando mais um pouquinho, a gente também não pode esquecer que em alguns países republicanos ocidentais tem de um certo modo, né, se desenvolvido esse tipo de política, né, esse tipo de democracia participativa. E a gente não pode esquecer também que existem grandes monarquias, que é o caso da Inglaterra, que é democrática, né? Então eu tenho a Inglaterra como uma grande monarquia ainda hoje no mundo e que exerce a democracia, né? Entretanto, na maioria das vezes, os países no mundo eles acabam exercendo essa democracia representativa, tá? E a gente pode perceber, se numa análise mais detalhada da nossa Constituição de 88, que a própria Constituição, lá no seu artigo 13, né, ela permite uma ampla participação popular, que pode ser efetivamente aplicada, que nos elevaria de uma certa maneira, não só de uma certa visão, tá, ao exercício dessa democracia participativa. Quando lá no artigo 13 da Constituição, ela permite, existe a previsão de possibilidade de uma iniciativa popular legislativa. Ou seja, um projeto de lei ele pode nascer por iniciativa popular. Isso nada mais é do que uma democracia participativa. É a população, né, apresentando, através dessa iniciativa popular, que está prevista lá no artigo 13 da Constituição, é a população participando democraticamente de uma, como eu posso dizer, de uma tarefa legislativa. É a população apresentando democraticamente uma proposta legislativa através dessa iniciativa popular, tá? Vamos caminhar aqui. Essa democracia participativa, ela também, ela em alguns lugares, né, ou por alguns doutrinadores assim entendem, que ela também é uma democracia deliberativa ou ativista. Por quê? Porque partindo da ideia de que ela está ligada ao pressuposto de uma participação popular na política, né, em decorrência ou exaltando que essa participação popular é o principal valor democrático, ela não pode ser completamente substituída pela representação, né? Há que haver essa possibilidade de a participação popular neste processo democrático. E aí, quando a gente fala desse ideal representativo, a gente pressupõe a existência de cidadãos que estão atentos ao desenvolvimento da coisa pública, que estão inteiramente informados sobre os acontecimentos políticos
que são devidamente capazes de escolher entre as diversas alternativas políticas que nós temos, ou que aquela sociedade tem. Então, e são pessoas que estão interessadas nas várias formas, sejam elas diretas ou indiretas, dessa participação política. Por quê? Por que disso? Porque para que eu esteja, como eu posso dizer para vocês, para que eu esteja realmente comprometido com um processo democrático, é preciso que eu conheça e que eu esteja atento a respeito do desenvolvimento, a respeito do andamento, a respeito das coisas que são inerentes à coisa pública. É preciso que eu tenha, ou que eu esteja completamente inteirado e informado sobre tudo sobre os acontecimentos que andam circulando no mundo político, na seara política. É preciso que eu tenha a consciência, a capacidade, a competência para escolher, dentre aqueles que estão ali para se candidatando a determinado cargo político, o melhor. Ah, mas alguém pode dizer, mas como é que você vai adivinhar que o cara vai ser o melhor? Não é que você vai adivinhar, é que você vai fazer a melhor escolha. E como que você faz a melhor escolha? Buscando conhecer a vida pública daquele cidadão, buscando conhecer a vida política daquela pessoa, buscando ter em suas mãos mais informação, o maior número possível de informações que sejam inerentes àquela pessoa. Veja bem, vou dar um exemplo para vocês. Se nós formos contratar uma secretária do lar, ou seja, uma empregada doméstica, uma pessoa para colocar dentro da nossa casa, nós não vamos buscar referências sobre aquela pessoa? Ou nós vamos simplesmente pegar aquela primeira pessoa que a gente achar na rua, porque fala bem, porque tem oratória, ou porque tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque tem isso, porque tem aquilo outro? Simplesmente por isso nós vamos pegar aquela pessoa sem nenhuma referência daquela pessoa e vamos colocar dentro da nossa casa? Nós vamos fazer isso? Acredito eu que ninguém faz isso. Que uma pessoa, quando vai contratar uma empregada doméstica, não pega a primeira pessoa que encontra lá. Ou, quando vai contratar uma empregada doméstica, se certifica, com referências a respeito daquela pessoa. No mundo político, na política, não é tão diferente assim. Porque o Congresso Nacional é a nossa casa. O Congresso Nacional é a casa do povo. E essa fala não é minha. São os próprios políticos que estão lá, são os próprios senadores, são os próprios deputados federais que dizem que lá é a casa do povo. Olha, se lá é a casa do povo, se lá é a minha casa, eu vou colocar qualquer um lá? Eu vou colocar uma pessoa lá sem ter referências a respeito desta pessoa? É uma pergunta que eu faço a todos vocês. É uma pergunta que cada um deve pensar. Que cada um, na hora que for votar, que escolher o seu representante, pense nisso. Bom, eu estou colocando alguém dentro da minha casa. Será que eu estou escolhendo bem a pessoa que eu vou colocar dentro da minha casa? Será que eu me cerquei, das melhores maneiras possíveis para escolher essa pessoa? Mesmo que lá na frente essa pessoa venha te decepcionar. Pessoas não se decepcionam com casamento? Uma mulher não casa com um homem achando que aquele homem é o homem da sua vida, que ele vai fazer a mulher mais feliz da vida, e depois de 2 anos estão separados? Um homem não casa com a mulher também achando que aquela mulher é a melhor mulher da vida dele, e depois de 1 ano está separado? Mas a pessoa a mulher casou com o primeiro homem que ela encontrou na rua? Não. O homem casou com a primeira mulher que ele encontrou na rua? Não.
Eles foram se conhecendo e através de todo esse conhecimento que um foi tendo da vida particular do outro, a partir desse conhecimento que cada um foi tendo inerente à vida do outro, eles chegaram num consenso e entenderam, bom, a gente pode viver junto. Agora eu confio em você, você confia em mim, você me dá, eu te dou credibilidade, você me dá credibilidade, e aí nós podemos viver juntos. Então aquela escolha passou por um processo seletivo. Como eu falei, a mulher não casou com o primeiro homem que ela encontrou na rua, e nem o homem casou com a primeira mulher que encontrou na rua. E nem os casais se unem com a primeira pessoa que encontra na rua. Há um processo seletivo de conhecimento. E volto a dizer, nós buscamos referências para quem nós vamos colocar dentro da nossa casa. Uma empresa, quando contrata um empregado, busca referências a respeito daquele empregado. Alguém que exerce um cargo de chefia e precisa de assessores, não coloca qualquer um como seu assessor. Ele busca referências de quem será o seu assessor. E por que nós, quando exercemos esse direito constitucional, quando nós escolhemos os nossos representantes, e olha só, pessoas que vão dizer quais serão as leis que nós iremos seguir, pessoas que estão lidando com uma coisa pública, ou seja, com uma coisa que pertence a todos nós, cidadãos, nós não fazemos esse processo seletivo. Nós votamos naquele por causa disso, naquele outro, naquele porque é amigo de não sei quem. Tá, mas ele é amigo do outro, mas qual é o currículo desse cara? Quais são as referências desse cara? E às vezes, que eu acho que é o pior ainda, nós votamos nas pessoas, nós escolhemos as pessoas por conta de sentimento egoístico. Ah, eu vou votar no fulano de tal porque ele foi perueiro, ele foi motorista de perua escolar. Então quando ele estiver lá, ele vai trazer um monte de benefício, vai buscar um monte de benefício para quem é motorista de perua escolar. Tá, mas ele está lá para representar a sociedade. Ele não está lá para representar os motoristas de perua escolar. O outro está lá, que é médico, para representar a sociedade. Ele não está lá para representar somente os médicos ou as pessoas envolvidas com a medicina. Aquele que está lá, que é advogado, ele está lá para representar a sociedade. E não só para representar o corpo de advogados que nós temos no país. Mas às vezes a pessoa lembra daquele pensamento egoístico. Muitas das vezes a pessoa vota em determinado cidadão porque ele promete coisas que egoisticamente eu quero para mim, que egoisticamente eu quero para minha categoria profissional. Eu estou escolhendo porque eu estou pensando no coletivo? Não. Eu estou escolhendo porque eu estou pensando no individual. Estou pensando de maneira egoística. Agora pensa bem, o cidadão que pensa dessa maneira, da forma egoística, que escolhe alguém porque esse alguém vai fazer algo para si, que escolhe alguém porque esse alguém vai fazer algo para sua categoria, e não importa as outras, não me interessa as outras, eu quero para mim, para minha categoria profissional. Esse cidadão, ele pode reclamar desse político, quando esse político também, quando está lá no poder, pensa somente em si próprio, pensa somente em beneficiar a sua família? Algo para a gente pensar, para a gente raciocinar, né? Mas vamos caminhando, vamos adiante. Essa participação na vida democrática e política do país, ela vai ocorrer de diversas maneiras diferentes, né? Ela ocorre através do voto, que é o que nós estamos falando. Ela ocorre através das associações que existem, que eu já falei também. Ela ocorre através dos sindicatos, que representam determinadas categorias. Ela ocorre através dos partidos políticos, né, que tem lá os seus ideais, que tem lá a sua maneira de enxergar a vida política, a vida pública, a vida democrática. E nós temos os movimentos sociais e as organizações não governamentais, que também são maneiras de se exercer
diretamente ou participativamente um processo político democrático. Bom, essas atividades políticas estão relacionadas com a participação em manifestações, em marchas, em protestos, e às vezes a pressão que essas organizações, a pressão que esses movimentos, sejam eles políticos, sejam eles de sindicatos, sejam de associações, né? Esses movimentos, essas manifestações, elas podem, em determinado momento, exercer uma pressão política sobre aquele representante, sobre aquele dirigente político. E através dessa pressão política, conseguir-se alguns benefícios, algumas coisas que são inerentes à sociedade. Mas eu quero lembrar, e vou sempre bater nessa tecla, e vou sempre repetir, que quando eu faço um movimento desse, quando eu vou às manifestações, às marchas públicas, aos protestos públicos, eu tenho que sempre marchar, me manifestar, protestar sobre um bem maior, protestar em benefício de algo maior, protestar em benefício de algo que abarque, que abrace a sociedade por um todo, e não protestar de maneira egoística, pensando apenas no meu segmento profissional, pensando apenas na minha categoria, ou pensando apenas em mim, na minha própria pessoa. Eu tenho que buscar num protesto, numa marcha, numa manifestação pública, buscar algo que seja maior, algo que seja do interesse público maior, que busque uma coisa maior, e não algo que venha privilegiar poucas pessoas. Tá bom? Vamos caminhar mais um pouco. E só para reforçar a ideia que nós estávamos passando para vocês, a gente tem que, nós não podemos, melhor dizendo, esquecer que, além de tudo isso que eu já falei, das associações, dos sindicatos, dos partidos políticos, dos movimentos sociais e das organizações não governamentais, nós temos outros diversos mecanismos para o exercício dessa intervenção direta dos cidadãos nos procedimentos de tomada de decisão e de controle, desse exercício do poder que nós outorgamos a esses entes políticos, que ocorre através do quê? Das consultas populares, dos referendos, dos plebiscitos, das já citadas leis de iniciativa popular que nós acabamos de falar, as assembleias que nós falamos também, os fóruns e as audiências públicas, os conselhos e os órgãos de controle social, que nós temos muitos aí país afora. Bom, e aí, por intermédio dessas atitudes e a aplicabilidade desses mecanismos que nós temos em mãos, olha que interessante, a gente vai proporcionar uma maior legitimidade para esse sistema democrático. Porque a partir do momento que você começa a descentralizar a tomada de decisões, efetivando essa participação popular, por essas entidades que eu acabei de citar, por essas maneiras, por esses modos que eu acabei de citar, veja que o processo de exercício da democracia, ele se torna mais legítimo e ele passa a ser descentralizado. Esse exercício democrático, de participação democrática, ele não fica centralizado apenas lá nas casas legislativas. Ele passa a ser exercido também por essa gama de órgãos, ou essas grandes formas diferentes de se exercitar essa democracia, através das reuniões, das iniciativas populares e assim por diante. Eu estou nesse processo democrático, com essa descentralização da tomada de decisões, um processo que vai efetivar a participação popular e vai dar muito mais legitimidade para esse processo democrático político. Tá? E aí, para a gente se encaminhar para o final dessa parte,
eu trouxe dois exemplos de alguns estados, né, lá dos Estados Unidos da América. Existe o exercício dessa participação semidireta. E a Suíça também ela serve como um bom exemplo de país que exerce uma democracia participativa. Tá bom? Vamos falar um pouco da democracia moderna. O que quer dizer essa democracia moderna? Dentro da democracia moderna, nós partimos do princípio da existência do estabelecimento de um direito a um tratamento igualitário a todos. Né? Nós temos o iluminismo como um bom exemplo de resgate, né? As revoluções burguesas, como resgate desses ideais ocidentais, que foram por muito tempo lá atrás esquecidos. E aí, para a gente poder pensar, né, numa maneira de ampliação desse conceito de soberania, agora, neste momento, soberania popular, tá? Que é o foco do nosso trabalho, e de cidadania, a gente precisa avivar, né? É necessário, é preciso reavivar a ideia de democracia que era praticada lá atrás pelos gregos. Lembra? Lá dos cidadãos atenienses. Então nós precisamos, nos dias de hoje, falando de uma democracia moderna, reavivar aquela democracia participativa que era exercida pelos gregos atenienses. E pensar a política, é lógico, evidente, tá? Pensar daquela maneira, mas com circunstâncias diferentes, como por exemplo a participação de todos, como por exemplo as mulheres também estão participando, não haver aquelas restrições que haviam lá, tá? Vamos focar bem nisso. Pensar na democracia praticada pelos gregos no sentido de participação popular, tá? É nesse sentido que eu quero dizer, não exatamente como era antigamente, né? Nós vamos voltar para trás, né? Vamos andar para trás, né? E para que isso? Para a gente, dentro desse processo democrático político, não nortear aquelas igualdades sociais que eram exercidas lá no sistema democrático grego. Percebam que lá existia, né, desigualdades sociais para quem poderia ser o cidadão, para quem teria direito de participar. Então hoje, numa política moderna, numa democracia moderna, a gente não pode desnortear essas desigualdades sociais como ocorria lá naquele sistema aristocrático grego, tá bom? E a gente também tem que entender que é perfeitamente correto afirmar que aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade que foram lá entoados como mantras, né, durante a Revolução Francesa, esses ideais, eles representam, né, eles são um forte símbolo da democracia moderna, que nasce ao mesmo tempo que o republicanismo, tá? E a gente é importante, né, eu entendo que é importante citar que o Estado democrático ele deve ser laico para que todas as pessoas estejam contempladas, independente de qual seja a qual religião pertença. E esse Estado democrático de direito, né, essa democracia, né, dentro do direito, ela diz o seguinte, que a princípio, né, todos são livres e iguais. Todos são livres e iguais. E não importa para essa liberdade e para essa igualdade a origem, a classe social, a cor ou a religião.
tá? Então, se nós estivermos dentro de um processo democrático, a participação de todas as pessoas, seja daquelas várias maneiras que nós falamos anteriormente, através de assembleias, através de iniciativa popular, através de plebiscito, através de associações, através de organizações não governamentais, mas enfim, que nós tenhamos essa participação ela tem que respeitar a igualdade, a liberdade, a origem, a classe social, a cor ou a religião daqueles indivíduos e daquelas pessoas, tá? Um dos aspectos que a gente pode citar negativo dessas democracias maduras reside no fato de haver pouca participação popular e também a existência de um Estado que às vezes ele é omisso, às vezes é burocrático demais. A gente percebe isso, que a máquina estatal ela é burocrática demais, cria muitos entraves para a vida do cidadão. Às vezes o cidadão ele desiste de determinada coisa por conta dos entraves que a máquina pública causa, por conta da burocracia que a máquina pública causa. E o que acontece? Essa dificuldade, esse entrave burocrático, né, essa omissão do poder público, e muitas das vezes ele acaba acirrando, né, as desigualdades sociais. E às vezes, né, proporcionando uma corrupção que se torna cada vez mais sistêmica. Tá bom? A gente também pode citar que, para que um país ele seja efetivamente reconhecido como uma democracia, ele tem que ter como base os seguintes fatores: liberdade de expressão e de imprensa, nós vamos falar daqui a pouco, possibilidade de voto e elegibilidade política, a liberdade de associação política, o acesso amplo à informação e eleições idôneas. Por que acesso amplo à informação? Se eu não tiver acesso amplo à informação, como é que eu posso vigiar? Como é que eu posso acompanhar o trabalho que está sendo desenvolvido por aquele ou por aqueles que eu escolhi para serem meus representantes, tá? E se houver um desrespeito, né, a observância desses fatores que a gente acabou de expor para vocês, o que vai ocorrer? Acaba a derrubada de uma Constituição legal, né? E pode-se indicar o caminho para a existência de uma ditadura. A partir do momento que eu começo a desrespeitar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a possibilidade de voto, de elegibilidade política, a liberdade de associação política, a partir do momento que eu começo a proibir ou desrespeitar o acesso à informação, eleições idôneas, eu estou caminhando para a derrubada de uma Constituição legal, democrática. Eu estou caminhando para a derrubada de uma Assembleia Constituinte. E isso pode ser um sério indicativo da existência de uma tendência ditatorial. Né? Desrespeitar este manto sagrado de todo o país chamado Constituição Federal, né, é querer exercer o poder através da ditadura. É querer exercer o poder através do desrespeito aos mandamentos legais constituídos numa carta maior que rege um país. Tá? É evidente que se um Estado democrático de direito, né, que é representado pela Constituição, ele por algum motivo ele é interrompido, ele é suspenso, ele é deixado de lado, né, é lógico que
certamente estaremos na formação, né, ou caminhando para a formação de um estado de exceção. Sendo que estado de exceção é uma das características inerentes à ditadura. Tá? E aqui eu até gostaria de ler para vocês uma colocação do filósofo francês contemporâneo, Jacques Rancière, que escreveu um livro intitulado O Ódio à Democracia. E aí, no qual ele discorre, né, sobre a crise democrática que assola os países do século XXI. E aí, nas palavras dele, né, Rancière, o mundo tem agido contra a democracia em decorrência de uma espécie de medo que ela, a democracia, pode colocar no cidadão médio. O medo de que a democracia seja o regime político por excelência. E aí o Rancière também afirma que a democracia é um regime do dissenso. E isso tem promovido a cisão da população. E olha, essa fala é realmente apropriadíssima. Democracia tem que ser realmente o regime do dissenso. Porque só dentro de um regime de dissenso, só dentro de um regime de discordância, que existe a democracia. Porque quando existe o dissenso, quando existe a discordância, que eu aprendo a respeitar a ideia, a forma de pensar do outro. É só quando existe a discordância, quando existe o dissenso, que eu aprendo a ouvir o outro. E que eu aprendo a dialogar, e se eu acho que a minha ideia é mais importante, eu vou dialogar dentro de um processo democrático para tentar mostrar para o outro que a minha ideia, que a minha forma de pensar é a mais importante. Não é imposição de ideias, mas é discorrer sobre as várias ideias diferentes. E esse caminhar e esse andar por várias ideias diferentes, eu chegar num consenso. Eu chegar num algo comum, e esse algo comum vai ser melhor para uma coletividade. Não é discutir com outro o que é melhor para mim ou o que é melhor para ele. Não é usar desse dissenso, não é usar dessa discordância para tentar justificar que o meu modo de pensar é melhor para mim e que o outro, o modo de pensar dele é melhor para ele. Mas levarmos as nossas ideias ao debate. E esse debate de ideias nos indicar por um caminho onde nós vamos chegar numa ideia maior, onde nós vamos chegar num consenso. E esse consenso vai trazer benefícios para uma gama maior de pessoas. Não só para mim, não só para ele. Não só para o meu grupo, não só para o grupo dele. Não só para o meu sindicato, não só para o sindicato dele. Não só para a minha associação, não só para o bairro dele, para a associação dele. Não só para o meu bairro, não só para o bairro dele. Não só para a minha cidade, não só para a cidade dele, mas para uma coletividade como um todo, um país como um todo, um estado como um todo. Eu tenho que sempre pensar que esse processo de debate democrático, esse processo de dissenso, esse processo de ideias diferentes, ele tem que sempre existir e ele é útil dentro de um processo democrático, dentro da democracia. Porque através dessa discussão de várias e várias ideias diferentes, que eu posso alcançar um bem maior, que é o benefício coletivo, que é um benefício à coletividade, e não um benefício a um pequeno grupo de pessoas. Bom? Partindo disso, nós vamos para a democracia no Brasil.
Já estamos caminhando para o final dessa parte que trata da democracia, tá, gente? E aí a democracia no Brasil, a gente vai falar, nós passamos por vários períodos, né, no Brasil, e essa relação que o Brasil tem entre a democracia e a política, ela é um tanto que complicada. E aí a gente vai voltar um pouco na história de maneira bem rápida, vou passar alguns trechos da história para vocês, para a gente entender um pouco essa situação, essa questão. Embora tudo isso está de maneira mais detalhada no material escrito, né? Mas a gente voltando um pouquinho lá na história, na Primeira República ou na chamada República Velha, nós vivemos um período provisório comandado por setores militares, que foi de 1889 a 1894. E aí tivemos durante o período de 1898 a 1930 a chamada política café com leite. Quem são os mais jovens sabe disso porque ouviu falar, né? Mas pessoas mais velhas, mais vividas, né? Mais experientes, ouviram muito falar disso, tá? E isso foi que deu início a um longo conchavo entre os líderes de São Paulo e Minas Gerais para a presidência do país. E aí, em 1930, a chapa liderada por Júlio Prestes, que era paulista, foi indicada e eleita. Porém, os políticos mineiros não aceitaram essa eleição. E aí iniciou-se a Revolução de 30, que acabou com a República e deu início à Era Vargas. E aí uma característica marcante dessa Primeira República ficou conhecida como o voto de cabresto, né? A gente sabe, nós já ouvimos muito falar disso, né, do voto de cabresto, que consistia no quê? Os coronéis, eles de determinadas regiões, localizadas em determinadas regiões, eles mandavam e fiscalizavam as pessoas quando elas iam votar, criando dessa forma uma fraude que descaracterizava a legitimidade daquele processo democrático. Ou seja, aquelas pessoas eram votadas de acordo com os interesses e com a vontade daqueles coronéis, porque eles fiscalizavam as pessoas que votavam, e dessa maneira eles criavam uma fraude naquele processo democrático, tá? Que é o voto. Eu particularmente tive uma pessoa que conversou comigo, que era de uma cidade muito pequena, de uma determinada localidade no Brasil. É lógico que eu não vou citar nomes, mas essa pessoa me disse que na época que ela vivia lá, quando era época de eleição, determinado político daquela região mandava os seus jagunços, os seus capangas, naquele vilarejo que aquela pessoa morava, e essas pessoas já levavam anotado num papel o nome de quais políticos aquelas pessoas deveriam votar. E se elas não votassem naquela pessoa, eles sofriam represálias por esse político, né? Embora seja um político que já não está mais vivo, mas é prudente a gente não revelar nomes, tá? Depois, a democracia ela só foi restabelecida no Brasil lá em 1945. E essa democracia ela perdurou até 64, quando o país sofreu, né, o chamado golpe contra a República Brasileira e contra a democracia, que foi quando os militares, né, eles assumiram o poder e impuseram um regime de exceção entre 1964 e 1965. E aí houve a suspensão de direitos civis, a Constituição, e foi imposta a censura contra a imprensa, o Congresso foi fechado por alguns momentos, lá em 1985, essa era militar, ela acaba com aquele movimento chamado de Diretas Já. E esse movimento chamado de Diretas Já, que na época era liderado pelo saudoso Ulisses Guimarães, ele pugnava pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente. E aí nós não tivemos eleições diretas, tivemos eleições indiretas, né? E em 1988 foi estabelecida
a Assembleia Constituinte, que criou a nossa atual Constituição Federal. E essa nossa atual Constituição Federal, ela restabeleceu a possibilidade da democracia plena, reforçando os direitos e promovendo a igualdade entre o povo brasileiro. E o respeito, né, e deve-se respeito a essa democracia, até mesmo por parte dos representantes dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Então, o respeito a essa democracia não cabe só à população, né? É um respeito que é inerente aos integrantes dos poderes que nós temos no país. Poder legislativo, aos membros do poder legislativo, aos membros do poder judiciário e aos membros do poder executivo. Como eu disse lá no início, ninguém, mas ninguém dentro do nosso país está acima da lei, né? Ninguém, por ser chefe de determinado poder, pode se consagrar acima da lei, porque é um cidadão comum, igual a outros cidadãos, né? Aquela pessoa apenas em determinado momento, apenas em determinado período, estará exercendo certa atividade. Aquela determinada pessoa será governador de um estado apenas por um período de 4 anos. E se reeleger por mais 4. Um presidente é a mesma coisa, um prefeito é a mesma coisa, um senador, um deputado, um vereador também. Eles são aquele cargo político por um determinado tempo. Eles estão naquela função, no exercício daquela função política, por algum tempo. Mas eles são, antes daquela função política, cidadãos, pessoas que devem respeito igual a todos nós, né? E só que nós temos um problema danado, porque frequentemente a gente ainda assiste a violação sistêmica de valores constitucionais por parte de políticos eleitos pelo povo e por parte de membros do próprio Poder Judiciário, por parte de membros do próprio Poder Executivo, que são aqueles que deveriam ser o maior exemplo de respeito aos preceitos constitucionais. E às vezes, infelizmente, nós vimos ainda nos dias de hoje esses entes desrespeitando o texto constitucional. Mas, para a gente finalizar essa parte que fala sobre a democracia brasileira, embora os seus altos e baixos, ela segue adiante na busca da construção de dias melhores. Bom, gente,